De Deus está no Salmo 27, verso 4. Acompanhe a leitura do Salmo 27, 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Certamente será útil para todos aqui presentes falar deste salmo precioso da palavra de Deus, mas muito mais para Giovana. E o tema, Giovana, desta noite é um pedido ao Senhor. Normalmente, quando fazemos as festas de aniversário, ouvimos daqueles que completam idade nova os seus pedidos. Pelo menos quando crianças, nós temos a licença de fazer pedidos ou de fazer um pedido especial no tempo do aniversário. Eu sei, Giovana, que você é filha de pais que te amam, que desejaram recebê-la do Senhor e, ao receber, são muito gratos ao Senhor por isso, tanto que tem coordenado este culto em ação de graças. Eu recebi o Marlano e a Carol tempos atrás no gabinete pastoral e ouvi uma declaração muito bonita desses irmãos, do desejo de, junto à igreja, render graças a Deus em culto pelo 15º ano de vida da Giovana. Dizem que depois que os anos passam, ninguém quer fazer mais culto em ação de graças, porque acaba publicando a idade, né? Por enquanto, ainda é uma alegria, né, Giovana, falar da idade. Eu sei então que os pais da Giovana não teriam dificuldade em buscar atender um pedido qualquer que a Giovana fizesse, até porque é uma menina muito bem orientada, temente ao Senhor, ela não faria um pedido extravagante. Quero sugerir, Giovana, que você faça um pedido a Deus. E não há como errar nesse pedido, porque a palavra de Deus nunca erra. Esse é um pedido de um dos nossos irmãos, Davi, o amado rei de Israel. Em meio a esse salmo inspirado pelo Senhor, ele fez um pedido excelente, que deve ser o meu pedido, que deve ser o seu pedido, que deve ser o nosso pedido ao Senhor, regularmente oferecido em culto ao nosso Deus. Este é um salmo de uma época muito difícil da vida de Davi. Davi estava no exílio, era um fugitivo, porque injustamente o rei de Israel, Saul, perseguia Davi, e era uma perseguição muito desigual, porque Saul contratou gente para reforçar o seu exército, já era o exército de uma nação, para buscarem Davi, declarando o desejo de ver Davi capturado e morto. Então, quando Deus concede a Davi esse salmo, concede num contexto de muita dificuldade. Tudo parecia incerto para Davi. O futuro era nebuloso. Não se esperava muito, a não ser pelos olhos da fé. É nesse contexto difícil, Giovana, que Davi escreve esse hino, cujo grande tema é a confiança em Deus. E enquanto fala da sua grande confiança em Deus, então apresenta um pedido, que pode ser o seu pedido de aniversário ao Senhor. Este deve ser o nosso pedido ao Senhor o tempo todo. Davi conhecia muito bem aquele a quem ele estava pedindo, aquilo que está no verso 4. Vejam que no princípio do salmo ele diz: o Senhor é a minha luz. Aliás, João, o apóstolo, ao falar de Jesus, em João 1, verso 4, diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ao falar do seu Deus, Davi então diz: ele é a minha luz.
E João diz também no capítulo 8, no verso 12, que Jesus se declarou a luz do mundo. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus Cristo, nosso Deus, que aqui já era exaltado por Davi, é mencionado como aquele que é a própria luz. Davi avança e diz: ele é a minha salvação, ou é o meu Salvador. Ele é aquele que, frente às incertezas, ao ataque dos meus inimigos, é sempre o meu socorro, o meu Salvador. E então, questiona Giovana: de quem terei medo? Se Deus é quem ilumina o meu caminho, e se é Ele quem me salva frente aos meus inimigos na caminhada árdua dessa vida, de quem eu terei medo? Mas ele continua falando mais do seu Deus e diz: ele é a fortaleza da minha vida. Além de minha luz e meu Salvador, quem me sustenta é Ele, quem me fortalece é Ele. Por duas vezes, no mesmo versículo, então, Davi retoricamente diz: a quem temerei? É um Davi sob perseguição, tentando animar-se, dizendo: Davi, há alguém que possa fazê-lo temer? Se você confia naquele que é sua luz, sua salvação e sua fortaleza. Deus poderia, portanto, guiar, salvar e proteger o seu servo. Por isso, e somente por isso, Davi pôde dizer no verso 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Davi sabia, não lhe faltavam malfeitores querendo destruí-lo, gente que queria oprimi-lo, inimigos que queriam fazê-lo cair após os tropeços. Mas no verso 3 ele ainda diz, Giovana, sabendo que mais do que inimigos individuais, ele lidava com um exército que buscava a vida dele. Então ele diz no verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não terá medo, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Se você ainda não pode responder aos seus problemas com tamanha confiança, você precisa conhecer o Deus eterno, buscá-lo e confiar nele. Vejam Romanos 8, verso 31, essa declaração que tem marcado a vida dos crentes. Que diremos, pois, à vista de todas as lutas que enfrentamos nessa vida, à vista de todas estas coisas tenebrosas que nos cercam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Certo homem, depois de ter comprado um veículo, retornou horas depois à agência, muito entristecido porque aquele veículo apresentou um defeito. E ele então conversou com o vendedor, e o vendedor já havia conseguido a venda. Aquele vendedor, e nem todo vendedor é assim, aquele vendedor não deu muita importância às queixas do consumidor. E aquele homem estava chateado e começou a esbravejar e a dizer: ninguém se importa comigo e eu estou com um grande problema, e depois que eu comprei o veículo eu não encontro quem possa solucionar o meu problema. E havia um colaborador daquela agência limpando o chão daquela agência, e então se aproximou calmamente do homem que estava indignado e disse: por que você não fala com o dono? E então o homem disse: com o dono? E ele está aqui? Disse: sim, lá naquela sala, no final. Está vendo lá alguém ao telefone? Ele é o dono. E então o moço disse: mas o dono vai me atender? Ele disse: como ninguém. Ele é uma pessoa bondosa, amigável. Eu duvido que ele não vai te receber muito bem. Experimenta bater a porta dele e falar do seu problema.
E aquele homem então foi caminhando até aquela sala pensando, isso não vai dar certo. Se o vendedor não me deu a atenção que eu esperava, o dono fará isso? E a surpresa dele é que o dono o recebeu imediatamente, com um sorriso aberto, e disse, olha, antes que o senhor me fale do seu problema, eu já quero te garantir que nós vamos resolver agora. Senta aqui, toma um cafezinho e me conta o seu problema. Isso é uma ilustração da nossa vida, Giovana. Quantos de nós vamos às redes sociais e colocamos lá, hoje eu acordei deprimido. Há uma rede social que te pergunta, como você está hoje? Então tem gente que diz, hoje eu estou me sentindo triste. E aí de vez em quando alguém diz, olha, confia em Deus, a vida é assim, mas você vai vencer. Meus irmãos, há pessoas que procuram um vizinho, há pessoas que procuram um amigo, mas por que não falam com o dono da vida, que é o Senhor? Giovana, minha querida, em meio aos problemas que você enfrenta e enfrentará, não porque Deus não te ama, mas porque você vive no mundo mau, no mundo decaído da graça de Deus. Fale com o dono da sua vida. Fale com o dono do universo. Fale com o dono de todas as coisas. É melhor do que falar com os vendedores de ilusões. Meus irmãos, Davi sabia muito bem a quem recorrer. É impressionante como, no princípio desse salmo, ele reafirma para o coração dele, é a minha luz, o meu Deus é a minha salvação, é a minha fortaleza, é quem sustenta a minha vida. Por isso não temerei malfeitores, opressores, inimigos, exércitos, nada disso. E então o grande pedido que ele faz, que eu quero sugerir a Giovana, que seja o seu pedido de 15 anos ao Senhor. Uma coisa, somente algo peço ao Senhor e a buscarei. O grande pedido da minha vida, o verso 4, eu só peço ao Senhor que eu, Davi, tenha a oportunidade de morar na casa do Senhor. Salmo 27, verso 4. Morar na casa do Senhor por toda a minha vida. É um pedido para uma vida inteira, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ainda não existia o templo de Salomão. O templo em Jerusalém não tinha sido construído. Davi sequer era o rei quando escreveu esse salmo. O que existia para culto ao Senhor solene era uma tenda, que era uma simples lembrança da presença de Deus no meio do seu povo. Essa tenda ficava em Salém, como nos informa o Salmo 76, no verso 2. Depois que o Senhor é exaltado como o Deus grande de Israel, é dito que em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Davi, portanto, quando escreve o Salmo 27, não está falando exatamente de um edifício, de uma construção. Davi está falando de uma condição espiritual. Ele queria ser o hóspede permanente do Senhor. O pedido de Davi é, eu quero viver em comunhão com Deus toda a minha vida. Um pedido quero fazer ao Senhor. Me permita, Senhor, desfrutar de comunhão contigo a vida inteira. Giovana, a minha oração é que seja esse o seu pedido ao Senhor. Senhor, me dê como grande presente a oportunidade de ter comunhão contigo a vida inteira. E sabem, irmãos, esse não é um pedido para adultos ou idosos como este mundo quer nos fazer acreditar. Esse é um pedido para ser feito por quem está encarando a chegada da vida adulta. É para adolescentes, é para jovens. Eu não concordo, irmãos, com essa ideia de que devemos infantilizar os nossos adolescentes quando falamos de vida espiritual. Quando falamos do intelecto, eles devem pensar numa carreira, numa profissão, pensar no exame nacional do ensino médio. Quando falamos da saúde, eles devem adquirir hábitos saudáveis, mas quando falamos da vida espiritual, eles devem ser tratados como crianças? Não. A Giovana está se preparando para a vida adulta. A Giovana não é mais criança, ela lida com grandes desafios, imensas necessidades,
Portanto, a sua igreja, Giovana, está te estimulando a fazer um pedido de quem ama a vida que Deus deu e quem quer viver muito bem. Pedir ao Senhor a oportunidade de viver a vida inteira na presença dEle, em comunhão com Ele. Se você nunca fez esse pedido ao Senhor, faça hoje com sinceridade. Senhor, eu te peço uma coisa só. E eu buscarei isso, Senhor. E eu continuarei perseverando na busca por alcançar esse pedido realizado em minha vida, que eu possa viver na tua presença toda a minha vida, contemplando a tua beleza e meditando na tua presença. O que Davi estava pedindo era, primeiro, poder desfrutar da bondade de Deus, contemplar a beleza do Senhor. Quem anda com Deus prova daquilo que está nas mãos de Deus. Tal como nós descobrimos a face amigável daqueles com quem nós nos identificamos, quem anda com Deus prova da bondade dele ao longo de uma vida inteira. Que o pedido feito pela Giovana seja esse: Senhor, eu quero viver em comunhão contigo, porque eu quero provar da tua bondade. Eu quero desfrutar da bondade do Senhor ao longo de toda a minha vida, seja quanto tempo isso signifique. E Giovana, como o Senhor nosso Deus é bom. Como quem confia nele percebe que mesmo não tendo experiência e mesmo não tendo recursos para enfrentar grandes desafios, como é cercado de cuidados pelo Senhor e como recebe orientação do Senhor. O pedido de Davi também é esse: quero viver em comunhão contigo porque quero receber orientação do Senhor ao longo de toda a minha vida. Eu quero meditar no seu templo. Eu quero compreender quem o Senhor é. Eu quero conhecer com clareza a vontade do Senhor, porque eu desejo receber a influência do Senhor sobre a minha vida. Meus irmãos, é importante compartilhar com a igreja aquilo que pessoas que têm vivido na igreja a vida inteira têm percebido. Crianças que tornaram-se adolescentes e jovens crentes no Senhor tornam-se adultos equilibrados, que conseguem conduzir a sua vida de modo louvável. O que eu tenho observado ao longo da vida é que aqueles que um dia ouviram o evangelho, mas se afastaram, ou aqueles que ouviram, mas desvalorizaram, sempre em algum momento da vida olham para trás com arrependimento. É muito comum nas igrejas pessoas retornarem à igreja depois da meia-idade. Eu conheci uma pessoa assim, um irmão precioso, que foi criado numa igreja que eu conheci na minha infância. E o nome dele era Paulo. E Paulo foi embaixador do rei. Paulo frequentou aquela igreja com os seus pais durante a infância e a adolescência. A segunda igreja batista de Feira de Santana, na Bahia. Mas ao chegar à juventude, Paulo descobriu a noite da cidade grande. A bebida foi a porta de entrada para uma torcida organizada de um clube de futebol. E dali para o uso de maconha não demorou muito. Até que ele conta que num dia qualquer, final de Copa do Mundo de futebol, ele estava com uma turma, como ele diz, barra pesada, no centro da cidade, e o Brasil, a seleção brasileira não conseguiu ganhar, e aquela turma saiu apedrejando algumas lojas. E rapidamente apareceram algumas viaturas da polícia militar e começaram a perseguir aqueles baderneiros, e ele correu e ele diz: olha, eu não quebrei nenhuma vidraça, mas eu estava com aquela turma. E ele correu desesperado pelo centro da cidade, ele não sabia bem para onde estava indo, mas ele queria correr porque ele não admitia a possibilidade de uma prisão. E ele disse que inexplicavelmente ele se viu na rua da igreja, Rua Boticário Moncorvo, é o nome da rua daquela igreja, a segunda igreja.
E era um domingo à noite, o culto estava acontecendo. E ele, desesperado, disse: o melhor lugar para entrar é na igreja. A igreja que ele havia deixado há alguns anos. E entrou, sentou. Naquela noite, ele olhava em volta e as pessoas felizes porque viram aquele menino voltando ao culto, não sabiam em quais circunstâncias. E ele estava ali tenso, o coração palpitando. Será que a polícia me viu entrar na igreja? E de repente ele pensou: a minha vergonha será maior do que se eu tivesse passado por uma prisão na rua. Imagina se a polícia entra aqui e me prende nessa igreja diante das pessoas que me viram na infância. E ele disse que enquanto o pastor Jair, pastor daquela igreja, pregava, ele refletia sobre o que ele estava fazendo da vida dele. E ele então passou a se envergonhar e olhava em volta e via pessoas queridas que investiram na vida dele. Aquele pastor que se preocupou com ele quando ele deixou a igreja. E ele então passou a se envergonhar e se arrependeu e entregou a vida a Cristo. E eu só estou te contando toda essa história, porque ele, convertido a Cristo, voltou para a igreja, tornou-se membro daquela igreja e tornou-se conselheiro de embaixadores do rei. E eu era o embaixador do rei no acampamento em que ele contou todo esse testemunho da vida dele. Quem decide pela fé confiar a sua vida nas mãos do Senhor não se arrependerá. Não existe uma pessoa, uma só, não há exceções. Não há uma pessoa que tenha colocado a sua vida nas mãos de Deus e que chegue à velhice arrependido. Porque eu vivi como um crente, porque eu andei segundo a lei de Deus. Não há, mas irmãos, o contrário existe. Quantas e quantas pessoas que, conhecendo o Evangelho, deixaram a igreja de Jesus, se arrependem. Infelizmente voltam, mas voltam com feridas que poderiam ter sido evitadas, com perdas que poderiam não ter acontecido, com experiências terríveis desse mundo mau. Esse mundo não brinca em serviço, porque o Senhor desse mundo é dedicado àquilo que faz: mata, rouba, destrói. Giovana querida, eu oro a Deus para que a sua oração seja: Senhor, me permita viver cada dia da minha vida na tua presença, para que eu receba a tua orientação, para que eu medite no templo do Senhor e não despreze a vida que o Senhor me tem dado e não corra o risco de jogar a minha vida fora. Lá no verso 5, Davi diz: no dia da adversidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. A palavra que os irmãos leem aí, pavilhão, no verso 5, eu estive estudando no texto original, uma palavra hebraica que é sok. O que é sok? É refúgio. E um dos tradutores dizem: é a caverna em que animais se escondem. O leão se esconde numa caverna quando ele teme alguma adversidade. Então o que está sendo dito é: Deus é aquele que se torna o nosso lugar seguro, a nossa caverna protetora. No dia da adversidade, no dia em que o inimigo se levanta contra mim, o Senhor me guarda no seu sok, no seu pavilhão, na sua caverna. Deus faz de cada cristão seu próprio templo. Quando convertido, o cristão recebe o Espírito Santo e, segundo a palavra de Deus, torna-se num templo do Senhor. Portanto, todas as verdades do Salmo 27 devem ser lidas a partir da pessoa de Jesus. Se nós somos o templo do Senhor, nós precisamos aplicar essas verdades à nossa vida. Não é a uma construção, mas a uma condição. O Salmo 23, no verso 6, diz o seguinte: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um pedido ao Senhor: que você habite, Giovana, na casa do Senhor para todo sempre, com a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão. Vejam João capítulo 4, a partir do verso 19, como a palavra de Deus nos
fala acerca daquela mulher, a mulher samaritana, já mencionada aqui nessa noite. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha o pedido que deve ser feito ao Senhor. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Um pedido a ser feito ao Senhor. Tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida, água viva. Deus permita, Giovana, que hoje no seu coração você diga: Senhor, estou convencida por tua palavra de que o Senhor pode me conceder essa bênção, pois eu quero te pedir essa bênção. O meu pedido é: me ajude a viver a vida inteira, sem interrupção, em comunhão profunda com o Senhor. E sabe, Giovana, quem faz esse pedido a Deus é ouvido, porque é um pedido aprovado por Deus em sua palavra. Como eu disse no início, a palavra de Deus não erra. Você quer pedir a Deus aquilo que Deus aprova? Repita as orações da Bíblia. Entenda quais foram as orações que Deus respondeu e tome-as para você. Quantas orações respondidas em toda a palavra de Deus? Estude as orações da Bíblia. E você poderá ter certeza daquilo que você pode pedir, e sem dúvida Deus te responderá. Aqui está o ensino bíblico, uma coisa que podemos pedir ao Senhor: viver em comunhão com Ele todos os dias da vida, para contemplar a beleza dEle e meditar no seu templo. Este é um excelente anseio, aprovado por Deus, e é chamado para que vivamos em atitude permanente de culto, em plena comunhão com o Senhor. Lá no verso 6 do Salmo 27, Davi então conclui essa primeira parte do Salmo 27, porque esse salmo, ele me parece uma junção, na verdade, de dois salmos, dos versos 1 a 6, e a partir do verso 7 ele inicia um novo salmo com uma súplica: ouve, Senhor, a minha voz. Então no verso 6 ele conclui essa primeira parte dizendo: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Na presença de Deus, em comunhão com Deus, qual é o sacrifício agradável a Ele que oferecerei? Eu oferecerei louvor, eu cantarei, eu louvarei o nome do Senhor, eu salmodiarei ao Senhor. Que Deus te permita, Giovana, Deus permita a cada um de nós, irmãos, Deus permita a nossa linda juventude entender que esse é um pedido a ser feito ao Senhor. Mateus 6,33, tão conhecido, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais descanse. É de menor importância. É secundário. Peça primeiramente aquilo que é relacionado ao reino de Deus. O pedido que devemos fazer é espiritual. Meus irmãos, nós temos necessidades materiais, mas as nossas urgentes necessidades são espirituais. Deus nos ajude, irmãos, a fazer pedidos espirituais ao Senhor, a pedir ao Senhor que nos dê poder para viver uma vida mais santa, que Deus nos dê um coração mais generoso do que temos, que o Senhor nos faça amar
o outro muito mais do que amamos. Que o Senhor nos dê corações quebrantados, contritos, humildes, e que esse pedido seja sempre feito. Senhor, uma coisa eu te peço. É como se Davi estivesse dizendo: o Senhor pode me atender. Por isso que eu estou te pedindo. Eu quero habitar em tua presença a vida inteira, cada um dos meus dias. Que em todos os dias da vida da Giovana, ela contemple a beleza do Senhor e medite no templo do Senhor, vivendo em comunhão com Deus. Deus te abençoe. Parabéns. Conte com o amor e com as orações da sua igreja, Giovana. Você é muito valiosa para nós, porque o dono dessa igreja ama você. Lembra da história de fale com o dono? Quando a gente fala com o dono dessa igreja, a gente entende que ele quer que a gente ame cada vida que ele criou. Deus te abençoe. Graças, sempre graças.